Olá, gente bonita! Boas-vindas a mais um episódio de Escreve Comigo. No episódio de hoje, vou finalmente escrever o resumo longo da história. Chegou o momento, gente. Essa é uma das últimas coisas que eu faço antes de começar a escrever de fato, né? Então, vocês vão notar que no e-book eu coloquei o resumo curto antes das subtramas, da construção de mundo e até mesmo antes dos símbolos. Tudo isso, claro, eu já fiz aqui e estou até repensando a estrutura do e-book um pouco, mas a verdade é que não importa muito a sequência. Lembre-se de nunca pensar nessas etapas como terminadas. A escrita não é algo linear e você vai precisar voltar no resumo longo em vários momentos do processo de escrita. Tá tudo bem, gente. Na verdade, é muito normal que a gente faça isso, pois significa que a história não está engessada, que você está descobrindo mais sobre suas personagens durante o processo de escrita. Isso é sempre positivo. Então, confie no processo. E se você abriu esse vídeo e não está entendendo o que está acontecendo aqui, eu sou a Anne Costa e estou escrevendo meu livro completamente online e vocês vão ter acesso a cada frase que eu escrever. E é claro, você pode escrever comigo. Então, dê uma olhada nos vídeos anteriores, já teve de tudo aqui. Desenvolvemos a ideia, os personagens principais e secundários, falamos de símbolo, de ambientação, de subtrama, tem muita coisa. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Eu não sei se vocês lembram que lá no início eu comentei que as ideias são muito baratas, né? Que às vezes as pessoas roubam nossas ideias. E o que que nós podemos fazer? Absolutamente nada, né? E eu acredito muito fielmente que, mesmo se você roubar uma ideia, né, de um autor, você ainda vai produzir algo completamente diferente do que aquele autor, provavelmente. E é isso, as ideias são baratas, né? E o que realmente conta é como nós fazemos, é a escrita do romance, né? Como que você desenvolve aquela ideia. Isso é o que realmente conta. Porém, contudo, todavia, quando a gente chega nesse momento, né, do resumo longo, essa não é mais uma ideia barata. Você já passou ali por diversas etapas do planejamento e agora a sua ideia está muito mais elaborada, né? Então não dá para sair mostrando para todo mundo, né, nesse ponto. Então é importante ter feedback, eu acho, nesse momento, né? É importante que você dê o seu resumo longo, por exemplo, para outras pessoas lerem, para te dar um feedback. Porém, a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente mostra nossas ideias. Às vezes as pessoas nos copiam sem saber, sem perceber que estão copiando. Às vezes tem o estilo de escrita que roubam, né? Roubam entre aspas, né, gente, de você. Mas o que tem gente, infelizmente, que vai te plagiar e achar que não está fazendo nada demais. Então, assim, existem diversos, né, momentos que a gente precisa se resguardar e não tem jeito melhor para mim do que registrar a história enquanto você está escrevendo. Se você está na fase de escrita aí, já tem o resumo longo. Registra o resumo longo, não é caro, né? Quer dizer, não é barato, né, gente? É tipo uns R$ 60, mas vale a pena investir nessa segurança de ter o resumo longo, todo o seu planejamento registrado para que você consiga se proteger, especialmente se você está falando do seu livro na internet. E hoje em dia a gente precisa fazer isso, né, gente? Porque a gente não é mais escritor de Ilha Deserta, infelizmente, ia ser lindo se fosse, mas precisamos, né, mostrar a cara, mostrar o que a gente o que a gente está fazendo. E eu acho que até esses vídeos eles podem ser um registro ali de que a gente está escrevendo, né? Então, é isso. Proteja seu trabalho, não saia mostrando para qualquer um. Preste muita atenção, né, nos seus amigos aí que estão te dando conselhos sobre escrita e registre as suas obras, registre o seu trabalho. Inclusive, tudo que eu escrevo aqui com vocês está registrado, tá, gente? Então, né? É uma maneira de me proteger, e aí vai o conselho: protejam-se também.
Nós vamos começar então a escrever o resumo longo. Não tem segredo, né, para escrever o resumo longo. Eu vou usar o exercício da tarefa 18 do livro de exercícios e vou seguir a lógica do resumo curto, porém expandindo o cenário, o conflito e a personagem principal e os temas centrais da história, mesmo porque agora eles já estão expandidos, né, depois que a gente trabalhou em várias coisas ali da história. Contudo, eu vou acrescentar um pouco de estrutura ao meu resumo longo, né? Na parte do enredo, logo depois da personagem principal, eu vou para a parte do enredo em que eu vou ahm, expandir ali, pensando na estrutura da história, que é a apresentação, a ação ascendente, o ponto central, clímax e resolução. Então, eu estou usando aqui 5 pontos, baseados na estrutura de Freytag, e se você não faz ideia do que eu estou falando, se você não faz ideia do que é estrutura narrativa, vai na lição 27, antes de escrever o seu resumo curto. Eu acho que você não precisa ficar muito, né, imersivo nesse momento na estrutura, não deixa isso te paralisar, mas é bom ter uma noção de estrutura narrativa, né? É claro que, embora seja muito importante, a estrutura narrativa dar sustentação às nossas histórias, ela não é, nunca pode ser a mais importante do que suas personagens principais e os seus conflitos. É nisso que você foca a sua energia, não é em estruturar a sua história, porque a estrutura ela vai estar ali, você pode usar os pontos para te ajudar aonde colocar cada um dos seus, né, dos momentos principais do seu livro, de conflitos, perceber se o conflito ali central está no ponto central do livro, se está no clímax, mas o mais importante é a personagem e o conflito, né, os desejos da personagem. É isso que importa, é nisso que a gente gasta a nossa energia, tá, gente? Então, a estrutura, ela ajuda a dar mais sustentação ao livro, seguir lá ao pé da letra, forçar para que as coisas encaixem de acordo com a estrutura de 3 atos, a estrutura de Salve o Gato, pode deixar a sua história engessada e acabar com toda a alegria de escrever. Então, use com moderação, mas é importante saber um pouco mais sobre isso. E só para lembrar que o livro, o e-book, ele é todo estruturado na estrutura de Freytag, né? Então, eu vou falando para você escrever uma cena ali, a cena do gancho, a cena. É justamente porque são as cenas importantes que dão sustentação à história. Então, embora, né, mesmo que você não tenha muita noção de estrutura, se você seguir o e-book, você vai ter uma estrutura, né? Essa é a ideia, tá bom, gente? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, abri aqui o, o meu Scrivener, né? Já abri aqui na página do resumo curto, que é. Eu vou fazer uma nova página para o resumo longo, mesmo porque ele é, né, longo, mas eu vou usar o resumo curto como base para desenvolver o resumo longo. E lembrando também que, eu vou até escrever aqui já, né, gente? Resumo longo. E é geralmente assim que eu faço mesmo nas minhas histórias. Aqui eu também já tenho a história toda estruturada em atos, né? Com as cenas. E isso faz o resumo longo para mim ser dispensável? Eu não acho. Eu acho que o resumo longo me ajuda mais do que as cenas, porque o resumo longo ele conta uma história, né? E sem contar que o resumo longo é um material muito importante na hora de você mandar seu livro para publicação, de você tentar uma editora tradicional e até de você tentar, né, publicar independente, porque ele pode ser muito importante para, por exemplo, pedir arte de capa, para a pessoa que está fazendo a arte da capa entender o seu livro. Então, ele é um material importantíssimo de divulgação, um material muito importante de marketing, para editoras. Então, é sempre importante você ter ali ele pronto, né? Então, nós vamos aqui começar. Eu vou copiar aqui o resumo. E vou partir dele. Vamos ver, gente. Eu geralmente escrevo esse resumo longo bem rápido. Ah, vamos lá.
Vou separar aqui, gente, para a gente falar sobre o cenário onde se passa a história. Eu tô com um conflito primeiro, mas eu acho que aqui é a personagem primeiro. Vamos deixar o conflito primeiro. Eu vou adicionar aqui alguns personagens também. Então, na personagem principal, como a minha história vai ser em terceira pessoa, isso é muito importante. Quando a gente, por exemplo, quando a gente usa as estruturas elas só consideram uma personagem. Isso é muito complicado para quem tem mais de uma personagem principal. Ou tem outros personagens com perspectiva na história. Isso nos atrapalha, né? Quando a gente tem uma estrutura. Tá vendo que a gente é muito rígido na estrutura. Então, aqui na personagem principal, eu vou colocar também as outras personagens. Pra vocês saberem, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, o que é que eu fiz? Eu dei uma leve. ah, e reestruturada aqui para mim conseguir escrever o resumo o longo. Já perceberam que eu não tenho uma apresentação, ainda não sei como é que eu vou começar essa história. Só que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu traí vocês e eu meio que já escrevi a primeira cena. Gente, foi traição de último grau, mas eu estava muito, muito, muito ansiosa. Então eu vou, ah, vou fazer um vídeo para vocês falando como que eu escrevi, porque eu escrevi, ainda nem gravei, gente. Eu fui traíra nesse ponto. Mas esse é uma coisa para outro ponto. Eu não escrevi muito, não. Eu escrevi, tipo assim, as primeiras frases, tá, gente? Mas porque eu tava tentando achar o tom da história, que é muito importante. Vai ser o capítulo logo depois do. Antes de começar a escrever com vocês, eu vou fazer um capítulo sobre tom, que eu acho muito importante. Um episódio sobre tom. Gente, eu tô totalmente maluca hoje, né? Vamos começar, então. Mudei já aqui, né, gente? Vocês viram. Eu não sei como escreve Cambridge, eu sempre esqueço como escreve Cambridge. Eu escrevi certo, tá, gente? Não tem I. A gente fala Cambridge, mas não tem o I na. Ah, Então, gente, durante o resumo longo, eu geralmente volto nas coisas que eu fiz. Igual, por exemplo, agora no cenário, eu estou voltando na ambientação. Por isso que às vezes é muito bom a gente fazer a ambientação antes do resumo longo. É, inclusive, talvez eu até mude isso no e-book, porque na primeira versão do e-book, realmente o resumo longo, ele era a última coisa. E talvez eu mude, mas é aquela coisa, não importa, né, em qual estágio você escreva, contanto que você escreva, você pode sempre voltar no resumo longo e acrescentar coisas.
Então, gente, se vocês não conhecem também arquétipos de personagens, vamos falar um pouquinho sobre o papel do mentor. Eu não entrei nisso no e-book. Esse é um papel muito importante em livros, por exemplo, com a estrutura da jornada do herói. Então, a jornada do herói, ela é uma estrutura cíclica de histórias, né? E começa, então, livros, por exemplo, como O Hobbit. Muitas fantasias seguem, né, o ciclo do herói. Começa com o herói no mundo normal dele, por exemplo, com o Bilbo, né, ali, querendo ficar ali no condado, quietinho, no lugar com os livros dele. Aparece uma figura que o convida para uma aventura, que é o Gandalf. O Gandalf é o mentor, né, do Bilbo. E esse mentor ele vai convidar, né, o herói para uma aventura. O herói, no início ele fala, não, obrigado, não quero, mas depois ele quer, né? Ele vai para essa aventura e ali ele tem desafios, ele vence os desafios, ele aprende, ele perde. E chega um momento em que ele quase perde tudo, que é aquele momento em que quase tudo está né, perdido, que é o momento do clímax, inclusive, né? Então, muitas dessas narrativas, dessas estruturas, elas têm as mesmas estruturas narrativas. E aí, naquele momento, ele percebe, né, que ele vai ressurgir com uma força muito maior, porque quando você perde alguma coisa, você aprende, né, gente? Então você ressurge com uma força maior, vence o obstáculo maior e volta para casa com um novo entendimento do mundo, né? Então, eu acho que para mim uma das histórias mais impactantes na Jornada do Herói é a Ursula Le Guin com O Feiticeiro de Terra-Mar. Se vocês ainda não leram, eu tenho ele aqui, mas agora eu não vou achar mais nada nas minhas estantes, porque tá tudo novo, né, gente? Eu mudei tudo de lugar. Mas o Feiticeiro de a Terra-Mar é um ótimo exemplo para quem não leu, uma história maravilhosa, como ela usa também a filosofia junguiana e muita psicanálise, né, em Jung, do psicanalista Jung. Então, esses arquétipos são muito, muito comuns na fantasia, né? E vale super a pena aprender o ciclo do herói, a jornada do herói, se você está, né, escrevendo. Embora, para mim, eu acho que ela nunca funcionou muito bem, mas a gente sempre aprende uma coisa ou outra com essas estruturas, né? Então, o papel do mentor, ele é sempre essa pessoa que vai ajudar o protagonista, mas não simplesmente como um ajudante para dar suporte, mas ele realmente ensina uma lição, né? Então, geralmente, é uma pessoa mais velha que já está ali, já entende a instituição, e essa pessoa, né, essa personagem vai ser a pessoa que vai dar um impulso ali para a personagem aprender sobre a instituição, vencer a instituição. Nesse caso, a Alexandra, né, na universidade, é o professor Lockhart, porque ele já conhece a instituição da universidade, né? Então, ele já está ali, ele já é a pessoa com o conhecimento que vai instruir ela a como melhor agir naquela situação. Então, ele já está aqui também. E o antagonista, um herói complicado aqui, né? Um anti-herói complicado, é quase um anti-herói, né? Na verdade, eu acho que o Henry é mais um anti-herói. O Brad, ele é um vilão, assim, mas com profundidade. Eu acredito que ele vai ter mais profundidade. Então, esses são os personagens mais importantes, né? Aí a gente sempre arruma um ou outro personagem ali que a gente coloca, né, na história, que esses são personagens que não têm história, né, que aparecem uma, duas vezes, e esses personagens, eles não têm uma história, eles não têm um papel na história relevante, a não ser furar ali, preencher um buraco ali, né? Então, por exemplo, quando ela chegar, ou a pessoa que vai receber ela no apartamento, talvez, né, seja uma pessoa irrelevante, assim, para a trama, que vai estar só ali, né?
para dar uma chave, alguma coisa assim. Então, são personagens terciários, que não têm história, mas preenchem ali as lacunas da história. Eles são necessários para esses pequenos momentos, assim. Então, eu estava criando essa história. São uns problemas que eu estava tendo quando eu estava criando, que eu estou baseando em algumas coisas que aconteceram comigo enquanto eu estava morando nos Estados Unidos. Mas essa história se passa na Inglaterra. E eu preciso mudar algumas coisas na hora de escrever. Não muitas coisas, porque a Viena tem um sistema de escolaridade, né, um sistema na universidade muito parecido com os das universidades brasileiras e ah, americanas, não tão parecidas com as universidades estrangeiras. Por quê? As universidades estrangeiras têm, inglesas, elas geralmente têm três termos, três semestres no ano. Então é trimestral ali, né? Então tem um trimestre começa em setembro e vai até dezembro, o outro começa ali em fevereiro e vai até, ai, não sei quando se é maio, e o outro é uma coisa assim, gente, um negócio assim. Então são três. Enquanto nos Estados Unidos e no Brasil, a gente só tem dois, né? E tem um longo período ali nas universidades federais, tá, gente? Que, por exemplo, né? Então tem um longo período que às vezes tem alguma coisa acontecendo na universidade, tem uns cursos de pós-graduação e tudo mais. Porém, não é um período de férias, né? Que os alunos não estão ali. E eu preferi fazer a Viena nesse estilo. E existe, tá, gente? Existem escolas também de dois termos e o verão na Inglaterra. Só que eu acho que é bem dividido, não tem nenhuma que é mais ou outra, não. Mas as universidades mais tradicionais, como Oxford e Cambridge, que é o caso de Viena, elas são de 3 tempos, são de 3 semestres. Mas é aquela coisa, por isso uma das razões pelas quais eu inventei Viena, porque eu precisava do semestre off, né, do verão off ali para Eva. E aí eu vou continuar nessa ideia de que a história se passa em apenas um semestre, 4 meses da vida da Alexandra. Eu acho que funciona. E Viena é uma cidade inventada, então isso me dá a liberdade de fazer esse tipo de coisa, né? Se eu estivesse tipo, reinventando ali uma história que se passa numa universidade real, que eu acho muito estranho, tá, gente? Eu não acho legal de fazer isso, não. Seria muito mais complicado, porque aí tem uma questão da verossimilhança que me deixa meio maluca. Quando eu estava escrevendo Eva e eu estava planejando fazer Eva se passar em Oxford, ah, foi um problemão, porque, embora eu conhecesse essa universidade, porque eu, né, morei na Inglaterra e tudo lá, isso dava muito problema. A verossimilhança não estava lá, né? Então foi por isso que uma das razões pela qual eu decidi que essa história ia se passar numa cidade fictícia, inventada. Então é isso, né? Mas eu tava falando disso por quê? Porque eu não sei se vai ser eleições, né? Eu não acho que devia ser eleições. Embora existam eleições na Inglaterra, talvez eu use ali, né? Talvez eu use eleições na Inglaterra, eu não sei muito bem. Ah, Até funciona, porque é em julho, então vai ser antes dela chegar. Então, eu acho que essas eleições já vão ter acontecido, porque vai ser em julho, vai ser antes dela chegar. E, e o que vai acontecer é um discurso de ódio mesmo que vai estar acontecendo com essas pessoas, principalmente estrangeiras. E é uma coisa que eu acho que está acontecendo hoje em dia, então, né? Um reflexo também do que a gente está vivendo aqui, né? Por exemplo, agora nos Estados Unidos. Então, todo um discurso de ódio que dá legitimidade aos atos, né? Que esses meninos vão fazer. Então. Eu acho que vão ser tipo pronunciamentos, né? Depois da mudança de regime, pronunciamento por causa de um primeiro-ministro que é mais, né? Tipo.
intolerante à diversidade e tudo mais. Ah, então, vão ser pronunciamentos, vão ser falas que vão instigar esses alunos. Então, aqui eu preciso realmente mudar isso, porque não tá verossimilhança, não tem verossimilhança para mim nesse caso, porque eu estava confundindo os países. Acontece, gente. Então, é isso, né? Eu tenho que olhar direito o que que é isso e quando que é, mas eu tenho certeza que eu já fui em um, inclusive as universidades, elas têm as universidades britânicas, elas não têm homecoming, né? Mas elas têm uma coisa muito parecida com o homecoming, que é o dia dos esportes, né? Então é aquele dia, por exemplo, e é sempre no início do ano letivo, mais ou menos em agosto, setembro. É, e é um dia em que eles vão fazendo, vão ter competições, né, de esportes e tal. E o esporte que os meninos praticam, é corrida de carro, né? Ah, mas não vai ser só isso, vão ter vários esportes. Só que ela vai ver a corrida de carros. Então, na noite dos. Então, a partir daqui, eu vou realmente fazer um resumo de como que a história vai se desembolar. É uma das coisas que eu tenho que mudar, ó, tudo eu tenho que mudar, porque não vai ser nada disso. Ah, ela conta sim, gente. Eu já tinha falado que ela contava. Então vamos deixar ela contar. Achando que o ponto central dessa história é diferente, viu, gente? Aí aqui é o momento do clímax, né? Melhor do Brasil. Né, gente? Então, esse intercâmbio é tipo assim, é um intercâmbio entre as duas universidades. Aqui ela estuda e aqui ele estuda. Então, no final, é ele que vai.
Ah, e aí acaba a história. Eu acho que é isso, né, gente? É uma coisa também que eu acho que vai ficar muito mais específico agora na história, muito mais forte, é a questão da câmera, né? A questão da arte, salvando mesmo, né? Essa personagem que eu acho muito legal. E é isso, gente. Mais um, né? Mais uma etapa dessa história concluída. Eu estou muito feliz com como a história está se construindo, né? Como ela está crescendo. Muito feliz mesmo. Acho que ela vai ser ficar uma história muito legal. Estou muito ansiosa para escrever com vocês. Mas ainda tem mais alguns episódios dessa primeira parte de planejamento. Nós vamos fazer os capítulos juntos e também eu vou fazer a primeira cena com vocês, né, gravada, porque primeiro porque eu já comecei a escrever ela e segundo porque eu quero falar um pouco mais sobre tom e depois nós vamos começar a realmente ter sprints ao vivo aqui no YouTube. Então fica comigo porque tem muito mais para esse canal, gente. Até mais.